Nós vamos ler a palavra do Senhor, só que antes vamos orar a Deus primeiro essa mesma postura de culto, de adoração. Vamos estar pedindo para Deus estar nos abençoando com a sua palavra, nos trazendo conhecimento, libertação, que a revelação do céu venha para nós agora, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, no nome de Jesus, agradecemos-te por esta bênção de podermos estar na tua casa, de podermos, Senhor, estar cultuando o teu nome e em comunhão também com os nossos irmãos. O Senhor já tem falado conosco, Deus, através dos cânticos, através deste mover coletivo, na comunhão uns com os outros, mas nós cremos, Deus, que tu tens muito mais para nós. O Senhor quer nos revelar a tua vontade, quer nos revelar os teus princípios, teus mandamentos, e nós desejamos ouvi-los, Deus. Por isso nós te pedimos que em nome de Jesus, o teu Espírito continue falando conosco, que o teu Espírito possa ter liberdade para falar com cada um neste lugar, que o Senhor possa usar a minha vida para a honra e glória do nome do Senhor, que eu seja apenas um instrumento do Senhor. Ó Deus, que a tua palavra que o Senhor trouxe para esta noite, eu oro pedindo para que ela cumpra o teu propósito, Deus, em cada coração, que em nome de Jesus, cada um que adentrou neste lugar, receba a porção que o Senhor já determinou para ela. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Já acharam? Juízes fica no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Vamos lá? Quem achou, diga achei. Estou achando. Teve alguém que falou, estou achando. Amém. Mas vamos indo, né? Capítulo 6 de Juízes, versículo de 1 a 16. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém, amados? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, eu vou estar falando com os irmãos sobre o lagar dos problemas. O lagar dos problemas. Esse texto, especificamente, né, no livro de Juízes, e nesse capítulo 6, o que isso relata? O povo de Israel, após a morte de Josué, porque Josué, para aqueles que não lembram, vamos dar essa lembradinha aí, Josué foi o sucessor do grande líder Moisés. Moisés faleceu e não colocou o povo na terra prometida, mas ficou esta missão, esta obrigação para Josué, o seu sucessor. Josué era um guerreiro, um homem de fé, e Deus usou Josué para levar o povo para entrar na terra prometida, e ele fez isso, e deu as terras para cada uma das tribos, para que o povo pudesse tomar posse daquilo que Deus havia dado para eles. Após a morte de Josué, Israel, o povo de Israel não tinha reis, ainda não tinha reis. Então, cada um se guiava pela sua cabeça. Espiritualmente, socialmente, cada um fazia o que achava que era mais reto. Então, tinha suas decisões e isso começou a trazer muitos problemas. Por quê? Porque sozinhos nós não podemos nos guiar. Nós precisamos de um líder espiritual, nós precisamos de direção, e eles não tinham. Então, o que o Senhor fazia? O Senhor enviava juízes, e Gideão foi o 5º juiz que Israel teve, porque eles não tinham líderes. E como que acontecia para Deus enviar os juízes? Acontecia o seguinte, o povo de Israel, ele acabava se colocando num ciclo vicioso. Qual era esse ciclo? Eles começavam obedientes ao Senhor. Muito bem, obedeciam, iam bem, tudo certo, enquanto tinham o juiz. Aí os juízes morriam e eles começavam a se desviar dos caminhos do Senhor, desobedeciam ao Senhor e atraíam para si um monte de problemas, e Deus, para despertá-los, permitia que os inimigos ao redor viessem contra eles e os assolassem. E aí o que acontecia? Eles se despertavam, clamavam ao Senhor, e aí Deus enviava ajuda, enviava um juiz, e aí eles ficavam bem de novo. E aí voltava ao ciclo, ficava bem, desobedecia, vinha inimigo, vinha problema, clamava a Deus, Deus enviava juiz, e eles voltavam de novo para o caminho. Enfim, esse ciclo foi por muitos e muitos e muitos e muitos anos, principalmente na época dos juízes, após a morte de Josué. E o que acontece aqui? Eles estavam nesta fase de conserto de Deus. Eles estavam nesta fase em que estavam sendo assolados pelo inimigo. E que inimigos eram esses? Inimigos ferozes, inimigos cruéis. E não eram pouquinhos, não, era uma montoeira. A Bíblia relata que eram os midianitas, eram os amalequitas, e não somente esses, eram também os povos do deserto. Então, era assim uma coisa destruidora. E esses inimigos, eles eram verdadeiramente inimigos muito cruéis, porque eles não deixavam nada vivo, eles matavam as ovelhas, eles destruíam a plantação, eles realmente, o objetivo deles era a destruição, queriam ver Israel destruídos. E o que acontecia? O povo caía nos problemas, no lagar dos problemas. Eu quero falar com você sobre isso.
quando nós caímos no lagar dos problemas. O lagar era aquele grande tanque onde eram pisadas as uvas. Muitas das vezes, os problemas na nossa vida vão se avolumando e, obviamente, não por culpa de Deus, mas pela nossa própria culpa. Por quê? Porque este mesmo ciclo em que Israel se colocava, acontece também hoje com a igreja de Jesus na terra. Nós começamos bem, aí começamos a obedecer, começamos a amar a Deus, começamos a fazer a sua vontade, as coisas vão indo muito bem. De repente, nós começamos a nos desviar dos seus caminhos. E aí atraímos problemas para a nossa vida. O inimigo vem e começa a assolar também. E aí entramos naquele processo de afundados no problema, que nós vamos chamar esse processo de lagar dos problemas. E quando estamos no lagar dos problemas, quando nós entramos aí nessa condição, começa a acontecer algumas coisas que eu quero, em nome do Senhor, despertar você, para que você possa saber que determinadas situações que você vive, coisas que te acontecem, não são normais, mas são frutos de você estar no lagar desses problemas. Primeira coisa que acontece quando nós estamos no lagar dos nossos problemas, quando nós só enxergamos os nossos problemas, o inimigo se fortalece e nos rouba sem dó. Olha o que diz Juízes capítulo 6, do versículo 2 em diante, até o versículo 6, diz: os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando nós estamos, amados, no lagar dos problemas, o inimigo, ele vai se fortalecendo. E ele vai se fortalecendo e vai roubando sem dó. E quando que ele se fortalece? Por que há o fortalecimento? A exemplo daquilo que aconteceu com Israel e o povo aqui, Gideão, a palavra diz que eles começaram a ficar com tanto medo que eles recuavam, que eles se escondiam, que eles entravam nas cavernas. Amados, quantas das vezes, quando os problemas vêm sobre nós, e que em vez de nós olharmos para cima e olharmos para o Senhor, nós começamos a afundar num medo, numa preocupação exagerada, num desespero louco. E o que acontece? Satanás começa a se fortalecer. O inimigo vai se fortalecendo de tal maneira que quando nós menos esperamos, já não podemos nem mais nos mover. E ele não só se fortalece nos amedrontando, ele se fortalece nos amedrontando e vai roubando, e rouba a fé, e rouba a alegria, e rouba os bens materiais, e rouba a saúde, e rouba tudo que está conosco e ao nosso redor. E por quê? Porque estamos no lagar dos problemas. Mas assim como o Senhor foi para Gideão e para seu povo como livramento, Deus é o nosso livramento, meus irmãos. Deus é a nossa saída. Eu quero destacar sobre essa questão do lagar do trigo. A Bíblia diz que Gideão, em vez de estar malhando o trigo na eira, ele estava no lagar. Isso tem uma explicação.
Isso é uma das coisas que Satanás faz conosco. Ele começa a fazer com que as nossas funções sejam invertidas. A nossa capacidade vá para a direção errada. O que acontece? O lagar era para pisar uvas. Não era para malhar trigo. Mas os problemas estavam tão grandes, Gideão estava tão afundado naquela dor, naqueles problemas, que a Bíblia diz que por causa do inimigo, diga por causa do inimigo, ele tinha invertido a sua função. Ele estava se escondendo. Lagar era para pisar uvas. Mas qual a diferença, além de ser uma para uva e outra para trigo? E ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um local pequeno, menor, ficava em um lugar menor, era uma bacia grande, ao redor dela tinha recipientes para colocar o suco da uva, e eles ficavam pendurados e pisando com os pés a uva para extrair o suco. Mas isso era feito num lugar que não tinha muito trânsito de pessoas, era um local escondido. Exatamente por quê? Porque eles estavam em fuga. Porque o inimigo estava fortalecido na vida deles. O inimigo estava roubando a eles. Eles tinham que se esconder. E a eira, aonde eles deviam estar, que era o lugar onde se malhava o trigo, era um local arejado, era um local amplo, onde passava ventilação, para que na medida que eles iam malhando o trigo, o vento batesse e a poeira saísse, as impurezas fossem embora e o trigo ficasse em condições de ser aproveitado. Mas isso eles não podiam fazer, por quê? Porque o inimigo estava assolando. Meus amados, quando nós estamos afundados em problemas, quando os nossos olhos são postos nas situações adversas, nós fortalecemos a Satanás e ele começa a roubar tudo que ele pode. E não somente isso, ele começa a fazer com que nós utilizemos a nossa capacidade para coisa errada. Aquilo que deveríamos fazer usando as nossas forças, canalizando-as para aquilo que é certo, nós começamos a inverter, porque estamos em fuga. Eu quero dizer para você que o teu Deus é Deus de libertação, e você veio hoje aqui para ele te tirar do lagar dos problemas e ver a tua vida em liberdade. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Mas acontece uma outra coisa no lagar dos problemas. Quando nós estamos lá, exemplo de Gideão, nós perdemos a verdadeira identidade espiritual. O Senhor chega para Gideão, olha aí o versículo 11, capítulo 6, versículo 11 a 13. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas, aquilo que eu acabei de falar. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Diga, poderoso guerreiro. Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Queridos, quando nós estamos afundados nos nossos próprios problemas, nós começamos a perder a nossa verdadeira identidade espiritual.
O Senhor chega para Gideão, os problemas eram tão grandes, a fúria do inimigo era tão grande contra este povo, eles estavam sendo tão assolados que eles não viram mais nada. O Senhor aparece para Gideão, na presença de um anjo, e ele chama Gideão, homem valoroso. Em outras versões homem valente, né? Você tem essa versão aí, quem tem homem valente? Homem valente, 2, né? Ou homem valoroso. O Senhor chega para ele e começa chamando a Gideão de algo que verdadeiramente ele era, porque todo aquele que é do Senhor é valente. Vira para o teu irmão e diga: você é valente do Senhor. Aleluia. Nós somos valentes no Senhor, meus amados. Mas o que Gideão faz? Ele ouve aquilo, nem faz cosquinha. Ao contrário, ele estava tão afundado nos seus problemas que: oi, valente, oi, valoroso, oi, valorosa, oi, guerreira do Senhor, nem faz cosquinha. Ele pega e começa a falar com Deus as suas reclamações. Ele começa a lembrar a Deus algumas coisas, tipo: Deus, o Senhor se esqueceu. Ele começa a reclamar. E ele disse: o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que foi feito das tuas maravilhas, que fizeste a nosso povo no passado? O Senhor nos abandonou. Amados, quando nós estamos focados nos nossos problemas e não olhamos para o Senhor, não voltamos os nossos olhos para o Senhor, nós começamos a aguçar os nossos ouvidos para vozes inimigas, para vozes malignas, e nós começamos a ouvir aquilo que não somos, e o pior, nós acreditamos. Porque quando Gideão ouviu aquilo que ele verdadeiramente era, ele não acreditou. A Bíblia diz que ele foi, ao contrário, reclamar com Deus: não estou nem ouvindo que eu sou um valente, valoroso, um homem cheio de vigor. Não, porque eu estou focado na minha dor, no meu problema, nessa situação. Aí os nossos ouvidos começam a ouvir aquilo que não somos. E o que é falado para nós? Muitas das vezes: você não vai conseguir, você é um fracassado, nada na sua vida dá certo, essas orações que você está fazendo não vai funcionar. Não vai funcionar. O inimigo começa a falar coisas nos nossos ouvidos, tipo: você nunca vai sair dessa condição de miséria, você sempre vai viver humilhado pelos grandes, porque você é aquele que é pisado. E nós começamos a ouvir, e ele vai dizendo: você é um abandonado, você é um ninguém, você é uma ninguém. É a voz do inimigo dizendo para você uma identidade que você não tem. Porque a identidade que nós temos no Senhor é de homem e mulher valentes, homem e mulher valorosos. A identidade que nós temos no Senhor é de filhos de Deus, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. E não somente isso, diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Nós estamos acima e não por baixo, no sentido de vitoriosos. E aí, mas os nossos problemas começam a fazer os nossos ouvidos ficar latejando, e latejando para ouvir vozes estranhas. Tira teus olhos dos problemas, põe teus olhos no Senhor. O Senhor te diz: você é valente, você é guerreiro, e você vai ter o que está buscando, porque eu sou o teu Deus. Aleluia.
Esse é o nosso Deus. O Senhor quer nos tirar desse lagar de problemas. Ele quer nos levantar daí. Ele quer fazer com que todas as nossas capacidades possam estar focadas para aquilo que é correto, para aquilo que é certo. Ele não quer permitir que o inimigo use aquilo que Ele nos deu como bênção para destruição. Não. O Senhor é o Deus que nos deu um nome. Aleluia. Nós somos alguém. E esse alguém chama-se Filho de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Terceiro, o que acontece quando estamos no lagar dos nossos problemas? Nós perdemos a visão de Deus e escorregamos na fé. Olha o que diz Juízes 6, versículo 14 até o 16. Gideão começa a dar aquelas reclamações, o que acontece? Deus, o Senhor nos abandonou. Aí o Senhor diz para ele: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor insiste com Gideão. O Senhor tenta fazer com que ele redescubra a sua identidade, para que ele se desperte para saber quem ele é, um homem valoroso, um valente guerreiro. Mas aí ele ainda discute, reclama, enfim. O Senhor ignora aquilo e traz ele para a visão do próprio Deus. Mas ele está com a visão errada. A Bíblia mostra que ele começa a levantar outra questão. A sua pequenez, a sua família e a falta das condições para realizar aquilo que aos seus olhos era impossível. Amados, quando nós estamos no lagar dos nossos problemas, nós ficamos com a nossa visão completamente humanas. E o que acontece? Nós começamos a enxergar pequeno. E o que é enxergar pequeno? É enxergar sem a ótica da fé. É enxergar sem a ótica de Deus. O que eu quero dizer para você? A ótica de Deus é a seguinte, e esse povo sabia exatamente qual era a visão de Deus. Porque na ótica de Deus, as coisas acontecem sem ter nenhuma condição. A ótica de Deus, as coisas acontecem no crer. Você não precisa ver, você crê e depois você vai ver. Na ótica de Deus, as coisas aparecem sem ter condições para isso. Vamos dar uma relembrada no que esse povo viveu a respeito desta visão de Deus. A Bíblia diz que o Senhor tirou este povo, e aqui ele relata isso, tirou esse povo da escravidão do Egito com mão forte. Todo esse povo saiu de uma forma extraordinária. Lá no Egito, o Senhor, para julgar o Egito, derramou sobre aquele lugar as 10 pragas. O Egito, após as 10 pragas, ficou praticamente destruído. Mas os milagres não acabaram aí. Esse povo continuou vivendo e andando pelos milagres do Senhor. A Bíblia diz que eles no deserto foram supridos, foram abençoados, da rocha saiu água, a coluna de fogo acompanhava eles durante a noite, para quê? Para que eles pudessem ser protegidos dos animais do deserto. E durante o dia havia uma coluna de nuvem, uma nuvem sobrevoava sobre eles, para quê? Para trazer proteção, para trazer cobertura, sombra contra o sol.
milagre, 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 milagre. Esta é a visão de Deus, amados. A visão de Deus nos faz andar por milagres. É o que vai acontecer na tua vida. Saia dos problemas e comece a andar pela visão de Deus. O Senhor tem milagre para fazer na tua vida. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quando nós estamos afundados nos nossos problemas, que a gente chama isso de lagar dos problemas, nós perdemos a visão de Deus. Nós começamos a achar que 2 e 2 são 4. Pastora, não é não? Não, na matemática de Deus, 2 mais 2 pode ser 1000. Diga aleluia, irmão. Você pode estar depositando R$2. Você pode estar semeando no reino apenas R$2. Porque é isso que você tem hoje. E às vezes nem tem, esse 2 já está comprometido. E Deus vai te dar 1000. Porque na matemática de Deus é assim que funciona. Quando nós estamos afundados nos problemas, no lagar, a gente perde essa visão de milagres. A gente começa a perder a nossa fé. Começa a achar que as coisas são assim, muito óbvias, e não são. Deus é o Senhor que nos livra, dando voltinhas. Ele mandou o povo de Israel para derrubar as muralhas de Jericó. Ele mandou o povo de Israel dar 7 voltas ao redor da muralha. E daí? Ficaram loucos, ficaram dando voltas e aconteceu o quê? As muralhas caíram. Só dando voltinha, pastora? Sim. Eles deram 7 voltas. Na última volta, eles gritaram com grande grita, diz a Bíblia. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Então foi com grito, com voltinha, com trombeta. Onde que tijolos caem com grito, com trombeta e voltinha. Mas na visão de Deus o milagre acontece. Você no problema pode não estar vendo nada, mas o Senhor te trouxe aqui para te suspender do lagar dos problemas, para você começar a enxergar pela ótica dele, mesmo que você não esteja vendo nada. O Senhor vai entrar em ação na tua vida e vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Visão de Deus. Visão de Deus. Não é a tua visão. O teu marido vai se converter. Visão de Deus. Tua situação financeira vai mudar. Visão de Deus. Teu casamento será restaurado. Visão de Deus. Não é na nossa, amados. Os problemas, o lagar dos problemas, tira a visão de Deus. Nós só enxergamos o problema. Essa pessoa não tem solução. Essa família não tem conversão. Essa situação vai ser destruída. Ah, imagina. Comecei dessa maneira, o meu destino é piorar. Essa é a visão humana, reducionista. Visão daqueles que estão no lagar dos problemas e só enxergam problemas. Quando o Senhor nos visita, amados, e nos tira deste lagar, nós começamos a enxergar pela ótica dele. Esse povo sabia quem era esse Deus, por isso Deus ignorou a conversa fiada do Gideão. Deus ignorou e falou para ele: vá, liberte o povo. Você está na tua visão errada, mas eu sou o teu Deus que ordeno e eu faço. E Gideão começou a entender
que não era na pegada dele, não era naquilo que ele tinha, as reservas dele estavam a zero. É assim que ficamos quando estamos afundados nos nossos problemas. Nossas reservas espirituais, elas vão se esvaindo, vão acabando, igual carro que vai ficando sem gasolina, começa a engasgar até parar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor providenciou um anjo nesta noite para falar com você, para te tirar do lagar dos problemas e dizer para você que Ele vai fazer, aleluia. Ele é Deus, aleluia. O Senhor quer restaurar a tua fé. Lá no Salmo 61, versículo 2 e 3, o salmista declara: Senhor, leva-me para a tua torre, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, aleluia. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele nos leva para a torre, Ele nos leva para a rocha mais alta do que os nossos problemas, mais alta do que nós próprios, aleluia. Queridos, quarto, o que acontece quando estamos no lagar dos problemas? Nos tornamos idólatras. Olha o que diz, 25, versículo 25 a 31, capítulo 6, versículo 25 a 31. Diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Queridos, uma coisa nos acontece quando nós estamos afundados em problemas, quando os nossos olhos estão sobre as situações adversas, os nossos problemas e travando a vida da gente, acontece um negócio sério. E isso fica até difícil de saber quem vem primeiro. Se são os problemas que nos levam à idolatria ou se é a idolatria que nos leva aos problemas. Então, vamos chamar isso de uma coisa leva a outra e a outra leva a outra. É uma para outra. Gideão estava afundado lá naqueles problemas, o povo inteiro naquela mesma situação. E o que acontece? A Bíblia diz que eles foram se afastando do Senhor. Os problemas foram se avolumando. E esse afastamento de Deus tinha nomes. Os nomes desses afastamentos eram o quê? Idolatrias, deuses, Azerá, Baal de todo tipo. Eles começaram a colocar ídolos no lugar do Senhor. E aí a coisa foi piorando e foi piorando. Amados, os problemas, eles tendem a nos lançar na idolatria também. Pastora, que é isso? Eu sou crente, não tenho ídolos. Não só ídolos de pau, de bronze, de pedra, de madeira, não. Idolatria também é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Quantas das vezes os nossos problemas tomam conta da nossa vida de uma tal maneira que nós começamos a idolatrar a nossa própria dor.
Começamos a idolatrar a nossa autocomiseração. Eu sou um coitado, uma coitada, uma miserável, coitadinha de mim, não vou sair de casa, estou fechado para todo mundo, vou ficar na deprê no meu quarto, não quero mais a vida social. Igreja, nem pensar, estou tão chateada, esse problema me consumiu, não vou na casa do Senhor. Começamos a idolatrar a nossa situação, a nossa dor, as nossas emoções. E alguns, por causa de tanta idolatria de si mesmo e das suas circunstâncias e da sua dor, que acabam buscando ajuda em lugares falsos. Queridos, eu conheço alguns crentes que começaram por esse caminho. Os problemas vieram, começaram a idolatrar a si mesmos, a sua dor, o seu choro, a sua autocomiseração, a sua miséria. E aí começaram a ir buscar ajuda em algum outro Deus. Crentes que saíram da casa do Senhor e foram entregar as mãos para ler. Foram na cartomante para saber da decisão do amor delas. Foram no terreiro de Umbanda para pedir ajuda para os orixás, para os exus e etc. Crentes. Por isso, o lagar dos problemas é perigoso. E precisamos nos dar conta disso e ficarmos em alerta. O povo de Israel, por conta dos problemas deles, eles começaram a cair em idolatria. A Bíblia diz que até o pai de Gideão estava metido com idolatria. Na casa dele tinha um grande altar com um poste ídolo bem grandão ao lado dos ídolos, altar para ídolos, para Baal e Azerá. E o Senhor disse para Gideão: vamos começar limpando pela tua casa. Derruba os altares a Baal. E aí, ele precisou ter que derrubar de noite, porque tinha medo, porque o povo podia pegar, e estava todo mundo desviado. O problema tinha nome. O nome era desvio. O nome era abandono de Deus, dos caminhos do Senhor. O nome era idolatria. Amados, Deus quer nos libertar da idolatria. Da idolatria das nossas vontades. É o jeito que eu penso, é o jeito que eu quero, é o que eu estou sentindo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e altamente corrupto. O que sentimos não significa que está certo. Pastor, e como vou saber que o que eu sinto está certo? Eu vou pôr em xeque com este livro. Eu vou colocar os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades em xeque com este livro. Se este livro, a palavra de Deus, me apoia naquilo que eu sinto, naquilo que eu desejo, beleza, está dentro. Mas se esse livro diz que aquele sentimento, aquele desejo no meu coração, aquela inclinação é contrária a Deus, é algo que vai me destruir, e eu tenho exemplos na palavra de que aquilo é destruição e contra Deus, eu não devo aceitar. Eu tenho que banir do meu coração e da minha vida. A Bíblia diz que esse povo caiu na idolatria por causa dos inúmeros problemas. A idolatria levou aos problemas e os problemas levou à idolatria. E não é diferente conosco, amados. Começamos a idolatrar tudo. E alguns
caem até para a idolatria de deuses falsos mesmo. Conheço crentes que chegaram a participar dos altares de igreja e hoje estão batendo atabaque na macumba. Não dá para brincarmos com a fé. Precisamos entender que o Senhor é Deus que nos livra. Ele é Deus vivo e que Ele funciona. O Senhor disse para Gideão: derruba o altar a Baal, tira o ídolo, coloca por terra, porque eu é que sou Deus para abençoar vocês e livrar vocês dos vossos inimigos. Aleluia! E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Gideão derrubou o altar, Gideão destruiu o altar a Baal e todos os ídolos, e a Bíblia diz que o Senhor mandou que ele erigisse, levantasse um outro altar, mas um altar santo a Deus. É isso que você tem que fazer no meio dos problemas, meu irmão. Levante um altar para Deus na tua vida. E o adore, e o adore, e o adore, e o adore, e esmague a cabeça de Satanás. Porque quando nós focamos naquilo que é do Senhor, e começamos a adorar o Senhor no meio do problema, o diabo sai fininho, e ele sai apavorado, e ele não aguenta, porque sabe que Deus veio ao nosso favor, aleluia. Ele é Deus maravilhoso. A Bíblia diz que ele levantou um altar ao Senhor. E no dia seguinte, os súditos lá, os adoradores de Baal, começaram a trazer as reclamações. Escuta, quem fez isso, quem fez isso, quem fez isso? Chegaram em Gideão. E foram reclamar com o pai de Gideão, que estava desviado. Mas, por causa da posição do Gideão, o pai dele começou a se entender de novo com Deus, a ponto de enfrentar aqueles homens, e disseram para ele: escuta, se Baal é Deus, ele que se defenda. E a Bíblia diz que aqueles homens se mandaram, e o Senhor começou a agir no meio do povo, aleluia. Queridos, o Senhor tem livramento, tem libertação, tem cura, tem vitória, tem bênção, tem festa para você. Ele tem bênçãos maravilhosas, milagres para a tua vida. Derruba todo o altar a ídolos na tua vida. Começa a consagrar a tua vida ao Senhor. Declara que somente Ele é Deus e que Satanás não adianta ele levantar a Amalequita, Midianita, povos do deserto. Não adianta ele querer assustar, porque quem te guarda é o Senhor, aleluia. E por último, o que acontece quando nós estamos no lagar dos problemas? Pelo menos isso é bom. Aprendemos a clamar a Deus e experimentamos o seu milagre. Diga aleluia. Capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, eles enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí, eu vou parar por aqui porque vai contar outras histórias. Versículo 12, pulamos para o versículo 12. Versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando. E versículo 16, tudo isso após o clamor, amém? Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem, aleluia. Há uma coisa boa que nos acontece quando nós estamos no lagar dos problemas. Nós lembramos que podemos clamar, aleluia. Vira para o teu irmão, diga para ele: você pode clamar. Levanta a tua voz, meu irmão, e clama, aleluia. Levanta a tua voz e clama.
Não é levanta a tua voz e murmura, levanta a tua voz e pragueja, não, levanta a tua voz e clama ao Senhor, aleluia. A Bíblia diz que quando o povo se viu apertado, massacrado, assolado, sem saída, eles levantaram a voz deles ao Senhor e clamaram ao Senhor, e o Senhor os ouviu, e o Senhor levantou um homem que nem tinha mais identidade, mas o Senhor recobrou a identidade dele, o Senhor lhe devolveu a identidade dele, e ele se levantou e livrou o povo da mão dos midianitas. Se você quer saber o resto dessa história, é só ler o capítulo todo, 6 e o 7, você vai ver que tinha 32.000 do povo de Israel para vencer essa multidão de inimigos. Aí Deus falou assim, é aquilo que eu falei, visão de Deus é milagre, tá, gente? Então, aguenta aí que é muito bom o negócio. O Senhor disse assim, 32.000? Muita gente. Fala aí para eles o seguinte, quem é covarde, medroso, tem medo de guerra, vai embora para sua casa. Sabe quantos foram embora? Só 2, pastora. Porque o povo de Deus é guerreiro, valente. Só que não, tá, gente? Foram embora 20.000. Ficou apenas 10.000, né? Do grande, do monte. Desses 10.000, o Senhor falou, tem muita gente. Eu imagino que Gideão disse para Deus, ei, o Senhor está sem noção? Na minha ótica, Deus, para enfrentar uma multidão de milhões e milhares, como os amalequitas, midianitas e etc., eu precisaria de, no mínimo, umas 100 milhões de pessoas. E o Senhor disse, ainda tem muita gente. Vamos fazer um teste com esse povo. Manda esse povo beber água no riacho. Quem se abaixar e lamber a água, separa. Quem se ajoelhar para beber a água, separa. Os que lamberam a água, sem se ajoelhar, foram apenas 300. E todos os outros foram embora. E o Senhor falou, é com esses 300 que eu vou vencer. Agora você está entendendo o que é fé? Agora você está entendendo que você não precisa ter tudo diante dos seus olhos, acontecendo, para você crer que Deus vai fazer? Amém? Agora você está entendendo que você não precisa ter números para Deus te levantar? Começa a entender isso, gente. Porque isso é o que Deus tem para nós hoje. Com 300, Deus livrou a Israel. Porque sabe quem é que faz? Não sou eu e não é você. É Ele. É Ele quem faz. E é Ele que está falando contigo nesta noite. E é Ele que vai fazer na tua vida. É Ele que vai trazer a tua bênção na tua mão. É Ele que vai te libertar. É Ele que vai trazer teu marido aos pés da cruz. É Ele que vai curar esta enfermidade. É Ele que vai mudar a tua sorte. É Ele, é Ele, é Ele, é o Senhor. Aplauda o nome dEle. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar a Deus. Antes eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que quer se entregar para Ele.